Olá, caros alunos! O que nós vamos trabalhar é um assunto que é impossível de escapar, gente. Interpretação de texto. E isso para provar para vocês que não é exclusividade da língua portuguesa. Com que frequência você lê? Que tipo de leitura você aí faz? Jornal, revista, história em quadrinhos, bula de remédio, manual de instruções, livro de receita. Acertei? Bom, ok. Eu não vou atormentar vocês agora, não agora. Mas é importante que vocês saibam que a leitura, além de prazer, aquisição de informações e outras hipóteses levantadas neste primeiro momento, ela é formadora de discurso. E discurso é o nosso reizão aqui da aula. Existem muitas estratégias de leitura que são importantes para ajudar você aí na compreensão dos textos. Mas antes, eu tenho uma outra pergunta para fazer. O que é texto, afinal, hein? Geralmente, entendemos aí o texto como um conjunto de frases, ou seja, algo que foi feito para poder ser lido, né? Imaginem, por exemplo, então, que você esteja lendo um livro, tá? Vamos pegar aí, supor que você está lendo um livro. E, de repente, encontra em uma página qualquer um papel, ali um papelzinho, escrito a palavra madeira. O que você faria nessa situação? Bom, provavelmente você iria ignorar a existência daquele papel ali, não é mesmo? Ou simplesmente pegaria, amassaria e jogaria fora. Eu, por exemplo, faria esse papel de marcador de página. Mas não é essa a ideia. Olha só, agora vamos imaginar uma outra situação. Você está lá passeando no meio da floresta. Imagina, tá, gente? E ouve alguém gritar, madeira! E aí, qual seria a sua reação? A minha, no caso, seria de sair correndo imediatamente dali. Mas por quê? A partir desses exemplos simples aí, nós podemos chegar a algumas conclusões que são bem importantes. Primeira, os textos não são apenas escritos, eles também podem ser orais. Segunda, os textos não são simples amontoados de palavras ou frases. Por quê? Porque eles precisam fazer sentido. No segundo exemplo, uma única palavra ela foi capaz de transmitir uma mensagem de sentido completo. Por isso, ela pode ser considerada um texto, embora texto oral. Mas, o que leva um texto, então, a fazer sentido? Isso depende de alguns fatores, como o contexto e o conhecimento de mundo. Vocês vão ouvir falar muito disso. Talvez conhecimento de mundo seja um dos quesitos mais importantes para que vocês consigam fazer uma interpretação de texto de fato eficiente. Mas calma, que eu vou explicar cada um deles para vocês. O contexto, pessoal, ele pode aparecer de forma explícita ou implícita. O explícito é quando a explicação que você precisa, ela está escrita no texto. É expresso em palavras, exatamente. O implícito é quando a explicação ela está embutida na situação em que o texto ele é produzido. Para que você possa compreender, vai precisar então levantar algumas hipóteses, algumas deduções, algumas suposições, entenderam? A simples mudança de contexto fez com que a palavra madeira ela fosse interpretada de maneiras diferentes. Na primeira situação, embora a palavra esteja dentro aí de um livro, ela está absolutamente fora do contexto, né? Então, por isso que ela não produz sentido algum. Tá, mas e quanto ao conhecimento de mundo, então? Bom, conhecimento de mundo é tudo aquilo que adquirimos ao longo de nossa vida. Absolutamente tudo. Mas, para que faça realmente efeito, é preciso ativar. Ativar esse conhecimento de mundo no momento certo pode ser útil tanto para salvar a sua vida no meio da floresta,
quanto para fazer uma prova aí do Enem, do vestibular, enfim. Tudo isso que nós falamos aí sobre esse princípio da linguagem, como ela se produz, como o texto se produz, é porque eu vou entrar num assunto bem sério com vocês. A comunicação. A comunicação é algo que todos nós fazemos, assim, indiretamente, porque nós precisamos nos comunicar. Já dizia o grande Chacrinha, vocês não devem lembrar, mas perguntem aí para os pais de vocês, avós, enfim. O Chacrinha dizia a seguinte frase: quem não se comunica se trumbica. Isso porque exatamente acontece dessa maneira. Se eu não me comunicar, minha vida, né, fica assim, ao léu. Então nós precisamos nos comunicar, mesmo que essa comunicação seja um idioma diferente, numa linguagem diferente, nós vamos encontrar uma maneira de se comunicar com o outro, de ter esse contato com o outro. Mas, para que exista essa comunicação, precisa fazer parte aí de alguns elementos. Isso, alguns elementos são essenciais para que haja comunicação. E vamos ver cada um deles. O primeiro elemento é o emissor. Isso, o emissor é o remetente, o transmissor, a primeira pessoa do discurso, o locutor, o falante, aquele que envia a mensagem. Isso, para quem? Para o receptor, nosso segundo elemento. O receptor, então, ele é o destinatário, né? Ele é o recebedor, ele é a segunda pessoa, ele é o interlocutor, o ouvinte, é aquele, então, que recebe a mensagem. Bom, estamos falando de mensagem, né? A mensagem é o terceiro elemento, porque é aquilo que é transmitido pelo emissor, né? O emissor que emite essa mensagem. Agora vejam só, o código, que é o nosso quarto elemento, eles são os signos, isso, palavras e imagens. Esses signos são compartilhados pelo emissor e também pelo receptor. E o referente, que é o contexto, é o nosso quinto elemento. Esse contexto é o assunto da mensagem, é do que se trata essa mensagem. E o canal? Bom, o canal é o transmissor dessa mensagem, é aquele instrumento que nós utilizamos para que essa mensagem possa ser enviada. Então, se eu vou ligar para alguém, né, eu quero contar alguma história, né, dar alguma notícia ali para alguém, então, essa pessoa que está do outro lado é o receptor e o canal que eu estou utilizando para me comunicar com ela é o telefone, certo? Então, o canal é o contato, ele é o meio, o veículo, né, transportador da mensagem. Sem esses elementos, pessoal, não tem como haver comunicação. É preciso que esses elementos eles se façam presentes aí. Com essa dependência, para cada elemento da comunicação, vai haver aí uma função da linguagem. A função emotiva, poética, conativa, metalinguística, referencial e a função fática. São questões importantíssimas em qualquer prova, principalmente para Enem. Então nós vamos ver aí rapidamente cada uma dessas funções. A emotiva, que pode ser chamada de função expressiva também, é o eu do texto, né? É o emissor que é o foco ali, é o centro da mensagem. Porque ele vai precisar expressar aí seus próprios sentimentos, né? As suas emoções, seus sentimentalismos, né? É a linguagem das músicas românticas, dos poemas líricos e por aí vai. Como nos versos de Cecília Meirelles, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Então você vê, é ela expressando total, né? É o emissor. A função conativa ou apelativa é aquela função em que o receptor é o centro da mensagem. Nela aí, o receptor ele é estimulado, ele é provocado, ele é seduzido, né? Ele é amparado. No Enem e em outros vestibulares aí, essa linguagem ela costuma ser representada aí através de poemas e principalmente nos gêneros publicitários, em propaganda, né? Já a função poética coloca a mensagem, né, como sendo o centro dela mesma. Isso. Mais do que o seu conteúdo, o destaque dela aqui se encontra
na forma como ela é construída e como ela é criativa também, né? O formato das poesias, dos poemas. Então se usa muito da conotação, da polissemia, e ela aparece muito aí na linguagem de poemas, de prosas poéticas e também na publicidade criativa. Essa é a função poética. Então vamos agora à função, aquela que eu mais gosto, né? Particularmente mais gosto, é metalinguística. Aqui, o código usado para estabelecer essa comunicação é o centro da mensagem. O código, então, é o centro. Essa função, ela tem o propósito aí de esclarecer, de refletir, de discutir o ato de comunicação em que se usa a linguagem para falar da própria linguagem. Isso acontece nas bulas de remédio, nos dicionários. Então, filmes, por exemplo, no cinema, quando é um filme que fala do próprio cinema, teatro, quando fala do próprio teatro, música, quando fala da própria música. Enfim, nas gramáticas, quando você vai na gramática da língua portuguesa, é para saber língua portuguesa. Isso é função metalinguagem. A função referencial ou informativa, né, denotativa, é a função em que o referente, ou seja, o contexto aqui agora, é o centro da mensagem. Isso, ela é marcada pela impessoalidade, pela precisão, pelas frases declarativas. Então, precisa haver uma imparcialidade nesse texto, né, quando se usa essa função. Tanto que os textos jornalísticos aí, os textos científicos também, os didáticos, são os gêneros que mais utilizam essa função, né? A função referencial. E a função fática? A função fática é o canal, então, aí, o contato, que é o centro da mensagem. Então, ele estabelece a conversa entre o emissor e o receptor. E como é que vai acontecer isso? Através de chamamentos. Então, quando eu chamo a atenção de alguém, tipo, olá, oi, bom dia, boa tarde, essas saudações, eu faço o primeiro contato e depois eu preciso manter esse contato, né? Então, quando eu chamo, quando eu falo para vocês, ó, e aí pessoal, tudo bem? Isso é para estabelecer uma comunicação. E aí eu aguardo esse retorno para eu manter esse contato. Então, a forma, o que eu vou utilizar para chamar a atenção vai ser, então, este canal. Por isso, ele é o centro das atenções. Então, pessoal, todos os seres vivos possuem inteligência e capacidade de se comunicar, mas só nós, seres humanos, possuímos a linguagem e o pensamento. Então, comunicar-se é inerente ao ser humano. Então, bora se comunicar? Tá entendido, então? Muito obrigado por assistirem essa aula aqui, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula, então. Valeu!